O Fortaleza tem um jogo importantíssimo hoje, válido pelo Campeonato Cearense, partida das quartas do Campeonato Estadual, Fortaleza aí brigando pelo seu tetracampeonato, e muitos torcedores olham para o Pacajus, né, assim como olham para os outros adversários agora que o nosso maior rival foi eliminado da competição, e olham como o caminho está livre para chegarmos ao tetra. Neste programa aqui de hoje, a gente vai dar um pequeno salto no passado para ver algumas partidas em que os times do interior engrossaram o caldo contra os grandes da capital. Então, teremos exemplos do Fortaleza, mas também alguns exemplos do Ceará. Isso é importante para entendermos que não dá para entrar com o famoso salto alto em jogos decisivos. É aquela velha máxima do futebol. Adversários, mesmo quando são inferiores, quando tem a folha salarial muito reduzida em comparação aos chamados grandes, eles entram com a faca nos dentes e vêm tentar cometer o velho crime, né? Cometer a velha zebra. Então, pensando nisso, a gente faz esse resgate histórico aí e entender por que o torcedor, mas sobretudo aqueles que trabalham no futebol, tem sempre que manter os pés no chão e encarar jogo a jogo. Isso é importantíssimo, tá? Lembrando que este conteúdo aqui, ele é oferecido em nome da 1xBet. A 1xBet é uma das casas de apostas mais importantes do mundo e uma das principais também aqui do Brasil, inclusive patrocinador oficial do Campeonato Cearense de 2022. Se você não conhece a 1xBet ainda, na descrição desse vídeo tem um link, tá? Clica lá nesse link, que é o nosso link, o link do Glória e Tradição. Conheça a 1xBet, você vai gostar, sem sombra de dúvidas, das odds, do formato do site. E aí, se você tiver curtido, você faz o seu cadastro e ainda vai ter direito a utilizar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha. Qual é a vantagem de usar esse código? Se você fizer o primeiro depósito em até R$ 1.200, com esse cupom você vai receber o mesmo valor em bônus. Então vai ter mais apostas aí para fazer, beleza? Bom, eu vou soltar a vinheta agora, tá? E na sequência eu vou trazer a bancada para fazer esse debate sobre a importância de jogar com um olho no peixe e outro no gato no Campeonato Cearense. E aí, Felipe e Elenilson, tudo bem? Vamos lá, vamos falar, né? Hoje é um videozinho, não é para botar medo, né? Mas é para dizer assim, negada, fique atento, né? Não dá para subestimar adversário. É aquele comentário velho besta, né, Elenilson? Não tem bobo no futebol, né? Não, é isso aí. Um abraço aí pra galera, pra vocês, pessoal que tá assistindo nosso vídeo aqui sobre esse jogo contra o Pacajus, mas é isso mesmo, o jogo é jogado, né? O lambari é pescado. Se o jogo já tivesse ganho, a federação cancelava e já dava vaga pra gente na próxima fase, então tem que jogar. É isso aí. E aí, Felipe, eu queria que você já começasse apresentando aí alguns resultados, né? A gente não vai falar de todos, obviamente, mas pega aí uma métrica aí nos últimos 20 anos, o que é que a gente tem para destacar, assim, como exemplos, né? De que a gente tem que considerar bastante o Pacajus nessa noite, né? Pois é, Márcio Renato, Elenilson, companheiros que estão assistindo a gente. Cara, é incrível, fiquei até me surpreendi a quantidade de margem para uma zebra acontecer no Campeonato Cearense. A gente teve vários episódios que são até surpreendentes, né? Até o Elenilson vai poder lembrar junto com a gente aqui com um pouco mais de exatidão. Mas eu vou trazer aqui alguns acontecimentos na história recente do Campeonato Cearense que servem para a gente abrir o olho e não enxergar esse jogo contra o Pacajus como um jogo já ganho, porque ele tem sua margem de risco, sim. Logo de cara, eu lembro muito bem, e trouxe aqui para a mesa para a gente comentar o ano de 2005, né, quando o Icasa surpreendeu o Fortaleza de uma forma que eu acho que, inclusive, foi a apresentação do Icasa, tirando aquele Campeonato Cearense de 92, né, que foi dividido entre os clubes, foi meio que uma nova apresentação do Icasa para o torcedor cearense, melhor dizendo, né, porque o Icasa conseguiu figurar ali como a segunda força naquele campeonato, né? E eu até trago aqui para a mesa porque o Fortaleza perdeu de 4-1 aquele primeiro turno. Ele chegou para a final. Na final, né? A final do primeiro turno. Ele chegou na final, o Fortaleza completamente assim, vamos jogar esse jogo. 4 gols do Alcimar.
Eu tava no estádio, Lenilson, nesse jogo. Eu tava no estádio, eu lembro muito bem, cara. Onde hoje em dia seria a Superior Central. Eu tava lá. Meu amigo, foi um 4-1 que a gente ficou assim de cara. E o Icasa dando suas boas-vindas, né? Até porque nos anos seguintes ele repetiu a dose. O Alcimar gostava de fazer raiva ao torcedor do Fortaleza. Nesse campeonato aí, a gente fez a final do segundo turno com o Uniclinic, né? Exato. Que eliminou o Icasa na semifinal. Talvez tenha sido a nossa sorte, senão a gente teria tido mais jogos com o Icasa em 2005. Uhum. A gente pegou o Ceará na semifinal, eliminou o Ceará num Clássico Rei com gols do Clodoaldo e André Balada, e o Uniclinic eliminou o Icasa. A gente fez a final do turno com o Uniclinic e fomos para a final do campeonato com o Icasa, que, por sinal, venceu o primeiro jogo por 3-1, 3 gols do Alcimar, de novo. Sim. E aí, no segundo jogo, aquela história que todo mundo já sabe, né, que o Clodoaldo decidiu. E aí, Felipe? Pois é, e cara, isso foi só 2005, porque em 2007 e em 2008 o Icasa fez uma dobradinha. Ele aprontou, só que pro lado do rival. Ele conseguiu a proeza de fazer a final do Campeonato 2007 com o Fortaleza. E em 2008, não foi só o Icasa que aprontou contra o rival. Porque no primeiro turno, o Icasa ele foi o campeão do primeiro turno daquele Campeonato Cearense. E ele eliminou o Ceará. Numa final com o Fortaleza, viu? Numa final com o Fortaleza, ele conseguiu vencer por 2-1 e empatou depois do jogo por 1-1. E no segundo turno, Fortaleza eliminou o Ferroviário e veio para a final. O Horizonte surpreendeu o nosso rival, não foi, Elenilson? Inclusive com uma vitória, assim, que é incrível, né, pelo placar. A semifinal do segundo turno de 2008 foi Horizonte 5, Ceará 3, no Castelão. Surpreendente. E a final esse time do Horizonte era muito bom. Tinha Stênio, Júnior Cearense, Raul. Todos esses Cearense ali afiadíssimo, né? Jogar em Horizonte era muito difícil. Até um tempo desse, né? Inclusive, a primeira rodada desse campeonato foi no Clenilson, ainda não era Domingão, era no Clenilson. E foi 5-1 pro Horizonte, a abertura do campeonato em cima do Ceará. E o Fortaleza ainda perdeu o jogo da volta, da final do turno, por 1-0 pro Horizonte. Mas ele conseguiu nos pênaltis o título. Deu nos pênaltis. Com o Thiago Cardoso 2008. Pegando nos pênaltis. E por falar em empate, em decisão, em 2010, a final do primeiro turno do Campeonato Cearense preparou uma surpresa, né, pro Fortaleza. Inclusive fez aniversário esse jogo recentemente, que o Guarani de Sobral tava ganhando o Fortaleza 4-1, né? E o Fortaleza conseguiu buscar, rapaz, aquele 4-4 inesquecível que o Rinaldo ele meio que escreveu também. Ele reforçou o seu nome na história do Fortaleza, né, Lenilson Márcio Renato? Esse jogo é bem inesquecível, né, para quem estava no estádio, porque teve aquele fenômeno da galera começar a ir embora, né? Tava ali um 4-1. E aí o Rinaldo entra ali para jogar. Todo mundo já meio descrente, né? Já estava aceitando a lapada e o homem conseguiu reverter aí o cenário e levou a gente ao empate. Mas é um jogo que na minha memória está muito forte, assim. Clodoaldo estava jogando pelo Guarani, né? Naquele tempo, então também era muito marcante. Esse jogo aí, eu considero o jogo do título do campeonato, do Tetra. Esse jogo. Também. Porque, coincidentemente, olha as coincidências, o Ceará ficou fora das semifinais desse turno. Né? E a gente ficou fora das semifinais do segundo turno. E a final do segundo turno foi Ceará e Guarani de Sobral também. O Guarani de Sobral tinha um bom time. Né? O Ceará acabou ganhando de 1-0 o gol do Geraldo. E no segundo e na final do campeonato não tinha saldo de gols. E a gente venceu o primeiro jogo com o gol do Paulo Isidoro. E a gente podia perder o segundo jogo por 1.000-0, que iria para os pênaltis do mesmo jeito. Então estava muito tranquilo. Na verdade, essa classificação desse jogo contra o Guarani de Sobral, que nos colocou na final, foi realmente a conquista do campeonato. Foi uma buscada medonha. Viu? E curiosamente, no ano seguinte, né, o Fortaleza ele conseguiu a proeza, perdeu o primeiro turno, naquele caso no Campeonato Estadual, e no segundo turno ele conseguiu ficar de fora das semifinais, né? Ele ficou em 7º colocado na tabela, ele viu o Guarani, ele viu todos os times do interior se classificar, exceto o nosso rival que também se classificou, que foi o Guarani de Juazeiro, Horizonte e Guarani de Sobral. Eles pegaram a vaga, foram para o segundo turno e o Fortaleza se surpreendeu, né, até pelos jogos que fez com essas equipes do interior, e ficou fora, e assim não pôde nem disputar, porque ele não tinha ganhado o primeiro turno, então ele não pôde nem disputar o título do campeonato no que viesse a seguir. Em 2013,
tem um detalhe também. A gente viu. Aí foi os 2013. Vale lembrar só foi. que 2011, viu, que a gente perdeu a final do primeiro turno com o gol do Oswaldo, né? Se vocês se lembram. É verdade. Bem lembrado. Verdade. Um abraço pro Oswaldo. Em 2013, eu vejo falando agora de Sobral, né? Teve Clássico Rei nas semifinais. A gente lembra como estava o Fortaleza naquela época. E o Guarani de Sobral Foi fumo. E o Guarani de Sobral chegou na final. E ele não perdeu nenhum jogo da final. Ele ficou bem perto de ser campeão. Se ele ganha um dos jogos, porque ele perdeu no critério do empate, mas se ele ganha um daqueles jogos, ele é campeão estadual. E Guarani que tinha o Luiz Carlos, né? Imperador. Luiz Carlos, Imperador, bem lembrado. Fez gol do meio campo naquele campeonato. Fez um golaço no PV, na batida de centro. Cara, realmente o cara tem história para contar, viu? E isso não foi... E acho que depois a gente viu se repetir Clássico Rei para algumas finais de estadual, até que em 2016... o Uniclinic, né? Ele consegue chegar na final, né? O Ceará foi eliminado da segunda fase, assim como o Fortaleza em 2011, que não conseguiu passar, o Ceará em 2016 não conseguiu passar de fase. Viu o Fortaleza e o Uniclinic decidirem o título, né? E Fortaleza conseguiu vencer o primeiro jogo, ele fez uma goleada, mas na volta foi 1-0, né? Aquele jogo Castelão lotado. Quem tava lá lembra. 54 mil pessoas, Felipe. 54 mil pessoas para ver Fortaleza e Uniclinic. Espetacular. O do Anselmo, que na verdade ficou contra, né? O bicampeonato, né? Foi o bicampeonato, né? Foi o bicampeonato. Foi. E aí a gente chega, amigos, porque por isso que a gente tem que prestar atenção. Em 2017 foi talvez a última vez que a gente tinha tido uma zebra, né? Porque a gente teve de 2018 Clássico Rei na final, 2019 Clássico Rei na final, 2020 e 2021 também. Só que 2017 tinha sido a última vez que a gente não tinha visto, porque foi Ferroviária e Ceará. E o Fortaleza foi eliminado pelo Ferroviário nas semifinais em 3 jogos, né? Naquela dinâmica maluca do campeonato de 3 jogos. E o Fortaleza pediu para ser eliminado praticamente, porque eu lembro muito bem, eu até convido o Elenilson e o Marcenato para comentar, porque o Fortaleza foi muito mal naqueles 2 jogos e teve a chance da vitória, né? Um gol que o Everton Maranguape perdeu, vocês lembram? Infelizmente. Infelizmente eu me lembro, queria ter esquecido. Esse jogo teve gente que foi parar no hospital, cara. Foi complicadíssimo aí essa eliminação para o Ferroviário, aí deu muita raiva. 2017 foi o segundo jogo, a gente estava vencendo, né? Até os 48 segundos. Era. Quem diria, né, cara, que 2017, um ano que começou tão pavoroso, ia terminar com um final tão feliz, né? Que era a gente finalmente saindo ali da terceira divisão, né? Eu até lembro, viu, Márcio, quando terminou esse jogo contra o Ferroviário, o terceiro jogo que nos eliminou do Campeonato Cearense, eu estava nas cadeiras especiais e eu desci as escadas rumo ao estacionamento, pensando assim, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? Ano que vem, onde a gente vai estar? No ano do nosso centenário, o que vai ser de nós? Mal eu imaginava que 2018 nos guardava tanta coisa boa, né? Pra você ver como o mundo dá volta. Futebol é massa por isso, né? Surpreende muito também. E falando em surpresa... aí a gente chega no fumo mais recente, né? Que aí não é nosso. Aí foi o nosso rival que nos deu essa alegria, né? Que foi essa lapada pro Iguatu sábado, né? Que foi um negócio realmente... já está na história do futebol cearense essa eliminação do Ceará. O Elenilson até fez um resgate interessante lá no Twitter, né? É a primeira edição de campeonato cearense que tem Ceará e Fortaleza, que não vai ter... os dois participam, é a primeira vez que não tem Clássico Rei. Isso, com os dois participando, que não vai ter um Clássico Rei. Isso realmente é algo a se destacar, foi um grande vexame, mas fica aquele abre-te-olho, né? Fica aquele abre-te-olho para quem está disputando. Fica o recado. Isso aí. Assim, não que a gente precise enxergar no Pacajus o Iguatu. Isso. Né? Mas guardado as devidas proporções, é praticamente a mesma coisa. O Ceará ser eliminado pelo Iguatu tem um estrondo tão grande que teria o Fortaleza ser eliminado pelo Pacajus. Né? Então, sim um recado, como você falou, é um recado dado que a gente tem que usar para não calçar, né, o salto alto desse tipo de jogo. Talvez o contexto não faça ser tão danoso. O contexto de onde cada um tá, falta de Libertadores, né? O Ceará teve o ano que teve. O contexto pode ser diferente, mas realmente seria uma pancada tão forte quanto, né? A gente ia sentir não, seria. de verdade.
Até porque, assim, a gente não precisa comparar, né? a gente não precisa ser hipócrita também, né? O Fortaleza, sem o rival, ele se torna franco favorito a ganhar o título, né? Isso daí não tem como a gente, assim, orçamento, elenco, futebol jogado mesmo, né? Não tem como a gente colocar isso em panos quentes, né? Mas todo esse conteúdo que a gente proporcionou aqui para os inscritos do Glória e Tradição, eles mostram o seguinte: futebol é ali, o juiz apitou, tudo se decide dentro de campo. Essas questões, elas não necessariamente vão decidir o que é que vai acontecer com a bola rolando. Então, o Fortaleza ele tem que jogar com muita seriedade. Eu acho que o torcedor ele está no direito dele de ficar frescando até dizer chega. A gente tem mais é que fazer hora mesmo, tirar onda, mas os profissionais do futebol eles têm que se ligar que, como a Elenilson já disse, né? O jogo é jogado, então tem que tratar o jogo de hoje com muita seriedade, porque o Pacajus não vai ser fácil e o primeiro jogo demonstrou isso, né? Não sei se vocês concordam, mas aquele 1-0 foi arrancado assim a duras penas, viu? De verdade. Concordo demais. É isso? Temos um vídeo? Temos um vídeo. Acredito que temos. Muito bem. Ó, se vocês gostaram desse formato aqui, geralmente os vídeos a gente faz ou sozinho, ou no máximo com um parceiro. Se vocês gostaram desse formato aqui, deixe seu like, tá? Se não tiver gostado também, deixe o seu dislike, é uma forma da gente monitorar o quanto vocês curtiram ou não o nosso conteúdo. Lembrando que se você não for inscrito ainda no Glória e Tradição, inscreva-se, cara, que aí você consegue também acompanhar tudo o que a gente produz. Lembrando que hoje, quarta-feira, o Glória e Tradição vai fazer a transmissão em loco, tá? Estaremos a Thaís e o Sal direto da Arena Castelão, a partir das 18h15, já vai ter o nosso esquenta ao vivo do Estádio Castelão, e assim que acabar a partida, também estaremos ao vivo para fazer o pós-jogo, se Deus quiser, de mais uma classificação do Fortaleza rumo a esse tetracampeonato, beleza? Um abraço, Felipe, um abraço, seu Elenilson, a gente se vê. Tchau, tchau. Saudações tricolores.